Basicamente, o que vai acontecer é o seguinte: a gente não vai ter uma origem certa, definida de onde surgiu, mas a gente sabe onde vai surgir as raízes desse teatro. Bem, o teatro ele vai ter início ali na Grécia Antiga, onde ele vai ter os dois principais representantes, que basicamente vai ser a comédia e a tragédia, que são representados por essas máscaras que vocês viram aí. Só um minuto, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para vocês poderem ver. Tá vendo essa máscara? Todo mundo conseguindo ver? Sim. O meu até Então, agora tá carregando. se vocês conseguirem perceber, ó, essa máscara aqui, ela vai ter uma boca e uma feição triste. Então, basicamente, ela vai estar representando aqui, ó, a tragédia grega, ok? Então, essa máscara aqui, ela vai representar a tragédia grega. Tululu. Já essa outra máscara que a gente vai ter aqui, tá vendo que ela tem uma feição feliz? Ela vai estar representando a comédia grega, que são os dois principais gêneros que vai surgir nesse momento. É, Esses gêneros, enquanto gêneros teatrais, são os gêneros mais importantes que a gente vai ter dentro do teatro antigo, ou dentro da Grécia Antiga. E eles vão evoluir para diversos outros tipos de teatro. Bem, esses dois principais, eles se utilizavam das máscaras justamente para moldar o personagem no qual eles estavam representando. A máscara servia como uma forma de vestimenta para caracterizar o personagem pelo qual eles estavam ah, interpretando. Então, basicamente, o artista, quando ele ia interpretar um personagem, ele se utilizava dessa máscara e se transformava naquela pessoa. Ele deixava quem ele é agora de lado e passava a ser no palco a pessoa que ele estava representando, seja numa comédia, seja numa tragédia. Ah, Quando a gente fala de tragédia, a gente tem, por exemplo, alguns mitos, como o mito de Prometeu, não sei se todo mundo conhece. O mito de Prometeu acorrentado, ele basicamente vai ser o mito de um homem que era ele era um titã, na verdade, ele era muito forte, muito benevolente. Ele era tido como o titã que previa o futuro, ele conseguia ver coisas no futuro. E ele sempre via a humanidade com aquele sofrimento todo, e um dia ele resolve roubar o fogo que é de origem dos deuses, e entrega ao povo. Quando ele entrega esse fogo ao povo, ele dá a sabedoria, dá o conhecimento para que esse povo possa se desenvolver. Só que no meio disso, o Zeus, que é o deus do Olimpo, o maior deus grego, ele vai punir Prometeu, fazendo com que ele fique acorrentado por uma vida inteira dentro daquela ah, dentro de uma parede que é lá na Sítia. E através disso ele descobre o que é o sofrimento. Então daí a gente vai entender por que, que esse gênero chama tragédia. A partir daí a gente vai conseguir ver como que esse gênero tragédia ele começa a se constituir. Pode continuar lendo para mim. É... Deixa eu ver. Luiz, continua lendo para mim aqui. Como nas arestas gregas, as pessoas ficam muito longe dos atores. As máscaras tinham uma função importante. Elas eram bem maiores do que o rosto dos atores e tinham atrações bem expressões para que o público pudesse enxergá-las e entender o que estava sendo encenado. Além de conferir uma expressão facial, o personagem, as máscaras, tinham uma função de amplificar a voz do ator para que ele pudesse ser ouvido por todos os espectadores. Para serem vistos, os atores usavam botas com salto que faziam paredes muito altas. O Certo. uso das máscaras percorreu Pode continuar, pode continuar. O uso das máscaras percorreu a história e é ainda o recurso utilizado para
acompanhantes de teatro de várias partes do mundo. Ao utilizar, o ator precisa desenvolver ampliamente sua língua corporal para expressar a expressão facial do rosto, a fim de intensificar as características propostas pelo adereço. Então, What? vamos lá, todo mundo vendo de novo, né? Comédia dell'arte. O tempo passou e a máscara tornou-se muito importante para outro tipo de teatro que surgia na Itália no século XVIII, chamado comédia dell'arte. Era um jeito diferente de fazer teatro. Os atores não decoravam falas, pois improvisavam os diálogos e os personagens eram sempre os mesmos. As máscaras caracterizavam e diferenciavam cada um. O mais conhecido são o Arlequim, Colombina e Polichinelo, Pantaleão e Capitão. As histórias eram engraçadas e apresentadas pelas ruas das cidades, aproximando assim o teatro do público. Então, basicamente, o que a gente vai ter aqui vai ser esse movimento tentando encontrar o público, tentando se aproximar do público. Como a gente viu, o teatro ali na Grécia, ele era feito ali nas arenas, onde as pessoas ficavam muito distante dos atores, e com isso eles não conseguiam ter essa interação o suficiente, não conseguiam ver muito bem, não conseguiam estar perto, estar próximo a isso. Então, com essa mudança, ali já na Itália, a gente vai ter a comédia dell'arte, em que ela vai ser um modelo que ela vai tentar aproximar do povo, ela vai ser feita nas ruas, esse tipo de arte é bem característico, são várias máscaras diferentes para interpretar cada personagem, vai ter o Arlequim, que é como se fosse um bobo da corte, então tudo isso vai ser de uma forma em que ele tente aproximar um pouco mais do público, certinho? Então vamos continuar. Como o áudio estava ruim, o senhor está no começo da página 67, não é? Não, tô na página 68 já. Máscaras em todos os lugares. Tá. Professor, sabe aquele negócio lá do compartilhamento? O meu não quer funcionar, fica só carregando e não vai nada. Tá. Então pode ler pelo seu livro mesmo? Tá. Máscaras em todos os lugares. As máscaras têm sido utilizadas há muito tempo, nas diversas encenações pelo mundo. Cada região ou cultura elabora suas máscaras conforme o modo de representar. Certo. A Então, natureza... só um minuto. Então, essas máscaras, elas vão variar de lugar para lugar. Você viu que, por exemplo, lá na Grécia, elas tinham um caráter muito mais para mascarar a feição, em que uma expressão fixa ficava no rosto. E já na Itália, com a comédia dell'arte, ela tinha várias formas de máscara para transformar aquilo em algo que aproximasse mais o povo. E isso vai acontecer, essa diferenciação, de região para região. Isso vai acontecer no teatro japonês, vai acontecer na Índia, enfim, em vários outros lugares. Pode continuar lendo, por favor. A natureza é o principal assunto apresentado pelo teatro japonês no. A encenação mistura elementos como dança, música e poesia. As representações sobre animais reais e imaginários e elementos da natureza. Os atores contemporâneos encenam da forma os papéis, mantendo a tradição milenar. As máscaras geralmente são feitas de madeira. Nelas são utilizadas técnicas sofisticadas que fazem as expressões das máscaras mudarem de acordo com a luz. Vamos lá. Pode continuar? Agora eu continuo. O teatro romano absorveu muitas características da cultura grega, inspirando-se na mitologia e representando deuses e heróis gregos. No teatro romano,
Um mesmo personagem podia ter várias máscaras, uma para cada expressão. Elas podiam ser confeccionadas em cerâmica, couro ou madeira. Então, já que no romano a gente vai ter uma diferenciação de máscara para cada personagem. Como lá na Comédia dell'arte, de novo, cada um tinha sua máscara. Aqui, apesar de cada um ter sua máscara, essa máscara podia variar de acordo com a situação que o personagem estava. Por exemplo, se o personagem estava com uma máscara triste, ele ia ficar, lógico, ele estava numa cena triste. Só que aí na próxima cena, por exemplo, ele tinha que sorrir. Então eles iam, encenavam e trocavam a máscara por uma máscara que pudesse ficar sorrindo. Vamos continuar. Misturar dança, música e poesia é muito comum nos países do Oriente. Na maioria das apresentações tailandesas, por exemplo, a forma de dançar e contar as histórias é baseada no Hamakim, versão tailandesa do poema épico hindu Ramayana. A máscara impede o diálogo entre os atores, então um conjunto de cantores fica responsável pela narrativa da peça. É geralmente feita em madeira ou barro e pintada com apliques de folha de ouro e joias falsas. O que vai acontecer? Nesse estilo de teatro, eles não têm a comunicação verbal entre os atores, ou seja, os atores eles não vão conversar entre si. Em vez deles conversarem, o que vai acontecer? É um coro ou um conjunto de pessoas ir ali e cantar e fazer uma música enquanto os atores estão representando o que está sendo dito naquela música. Seria basicamente como um videoclipe. Pensa num videoclipe. Vocês estão vendo um clipe de uma música. Vocês estão ouvindo a música e estão vendo o que está acontecendo no vídeo. É basicamente a mesma coisa. Bem, nas comunidades tradicionais, as máscaras costumam ser usadas para representar seres humanos, animais e seres místicos, seguindo a linguagem tradicional da comunidade ou da divindade representada. Muitas vezes a comunidade escolhe ou nomeia o responsável pela fabricação das máscaras. Os materiais mais comuns para isso são madeira, marfim, bronze e pedra. Então a gente vê aqui como alguns materiais eles são mais propícios a fazer. Aqui a gente tem um estilo de fazer, inclusive eu faria com vocês se a gente tivesse presencial, mas no momento é difícil da gente ter esses materiais e conseguir fazer com vocês aí pela casa de vocês. Quando a gente voltar a tempo, se tudo isso já tiver acabado, eu vou dar um jeito de trazer esses materiais para poder fazer essas máscaras com vocês em sala. Elementos do espetáculo teatral. Isso aqui é muito importante, todo mundo marca, porque vai cair na prova. Pode marcar do primeiro parágrafo até o último pontinho aqui, ó. Eu vou lendo, enquanto isso vocês vão marcando, beleza? Vamos lá, ó. Qual? Elementos do espetáculo teatral. Um espetáculo teatral é composto por vários elementos. É essencial que haja um ator e um público. Além disso, há vários outros elementos importantes. Veja alguns exemplos. Alguns exemplos desses elementos são importantes. É o texto. Por que o texto é importante? Porque o texto ele vai conduzir as ações dos personagens e mostra a qual gênero pertence. O teatro nem sempre ele é do mesmo estilo. Como vocês viram, a gente vai ter, por exemplo, lá na Grécia, a comédia, a tragédia, na Itália a comédia dell'arte. Então, tudo isso são estilos só um minuto. Tudo isso são estilos de teatrais diferentes, gêneros teatrais diferentes. Então, o texto ele serve para isso, para conduzir, para você identificar o que está sendo proposto ali. O cenário. Bem, o cenário ele vai criar um ambiente onde se passa a história. Não tem como você contar uma história sem imaginar um cenário. Se você não consegue fazer, por exemplo, uma história sem um cenário, não tem como você fazer um vácuo só no branco. Você tem que imaginar alguma coisa, porque a história ela se passa em algum lugar. Então, basicamente, a gente vai ter esse cenário como um elemento para que a história ocorra naquele local. Vamos supor, se a gente está fazendo um teatro do Colégio Conectar Antares, qual que vai ser o cenário? Alguém sabe dizer?
Bem, o cenário vai ser de uma A escola, escola. pode ser a quadra, pode ser a sala de aula, pode ser as cadeiras. Tudo isso é o cenário, é alguma coisa que vai representar o lugar onde a gente estava. Segundo, o figurino. Figurino ele é o quê? Ele é composto pelas roupas que os atores vestem para compor os seus personagens. Se eu estou fazendo um personagem, por exemplo, de um professor, eu tenho que estar aqui com a roupinha escrito professor para vocês me identificarem no palco quanto um professor. Ou se eu for, ah, sei lá, eu for o Kratos, o God of War. Vocês conhecem? Esse cara aqui, ó. Sim, eu conheço. Não. Eu conheço. Então, como que eu vou estar, que eu vou ser ele se eu não tiver pintado igual ele? Eu vou falar, eu sou o Kratos. Todo mundo vai falar, quem? Então, não vou conseguir entender. Então, vocês viram que tem que ter toda uma caracterização? Se eu for falar assim, eu vou apresentar um teatro de super-herói e agora eu sou o Hulk. O mínimo que vocês vão tentar perceber é que eu tenho que estar verde, né? E é um figurino. Então, tudo isso faz parte composto do figurino. E por último, a maquiagem. Porque a maquiagem ela vai fazer o quê? Ela vai criar efeitos que podem transformar a aparência de uma pessoa. Como eu disse, eu estou parecendo com o Hulk de rosto? Não. Como que eu vou fazer parecer? Com maquiagem. Eu vou lá, a pessoa vai me maquiar, fazer eu ficar com o rosto mais fechado, tipo Hulk, pintar meu rosto de verde. E a partir daí eu vou ter todos esses elementos para me auxiliar no teatro. Vou ter o texto, o cenário, o figurino e a maquiagem. Depois disso, é só eu conseguir interpretar. Bem, o autor precisa interpretar o personagem. Para que sua interpretação seja convincente, ele deve pensar e agir como se o que está representando fosse verdadeiro. A criação de uma história pessoal para o personagem e os jogos de improviso auxiliam muito no processo de quem atuará. O trabalho do ator não é restrito ao teatro. Ele pode ser apreciado na televisão, no cinema, em vídeos na internet, em circos, na rua e também em outros tipos de apresentações, seja em grupo ou seja sozinho. Então, todos vocês têm conhecimento de algum ator, todos vocês já viram, por exemplo, algum filme em que tem uma pessoa lá que está atuando e está se utilizando de um personagem. Basicamente, essa foi a nossa aula de hoje, para a gente falar um pouco mais sobre o teatro. Na próxima aula, não sei se vai ser a prova de vocês, mas qualquer coisa eu já dou uma explicaçãozinha maior para vocês, certo?